Bitcoin então hoje caiu bastante, né, chegou a tocar os 42.000. Não esperava que ele perdesse essa região de 52.000, então ele não poderia ter perdido essa região. Perdendo essa região, essa vai ser a região de resistência agora, então o preço ele tende a andar em ondas, né, em algum momento ele vai, voltar aqui para cima, retestar essa região, e se for bear market confirmado, né, ele vai tender a sangrar aos poucos. O que a gente chama de sangrar aos poucos é cair aos poucos, perder valor ao longo dos dias sem muita velocidade. E o bear market ele pode estar sendo antecipado, né? Na verdade, 6 meses atrás, eu já falei sobre um trader, né, chamado Alessio Rastani. Eu convido todo mundo a acompanhar os conteúdos dele. Em junho para julho, ele estava trazendo bastante informações em relação ao a um possível crash, tá. Tem um canal dele no YouTube muito bom, diga-se de passagem, só que ele é daqueles cavaleiros do apocalipse, né. Então se você quer ver coisas otimistas, né, eu recomendo não assistir com 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 tristeza os vídeos dele, tá. Mas ele estava já falando sobre esse possível crash já há bastante tempo, já antes mesmo dessas altas finais que nós tivemos no final do ano. Então muita gente, não gosta dos conteúdos dele, porque ele fala muito, eh, ele enxerga muito sobre essas possibilidades, né, do mercado ter um crash. Então, alguns meses atrás ele já começou a produzir uns conteúdos, né, eu recomendo fortemente vocês assistirem aí, sobre a inflação, sobre macroeconomia. Ele fala sobre Bitcoin também. Ele errou algumas previsões aqui que ele tinha algumas análises que ele tinha sugerido para o Bitcoin, mas ele é um cara fodástico, tá? Ele é daqueles traders que mais acerta do que erra, né? Porque não existe nenhum trader que acerte 100%, porque senão o cara seria trilionário. Mas ele comentou agora, no vídeo mais recente dele, e ele puxou novamente, assim como em junho, né, na verdade começou lá em julho, 1º de julho, né, desse ano, que um analista foi para a TV e começou comentou que mesmo com o S&P 500 subindo sem parar, ou seja, a produção subindo, né, o mercado produtivo subindo, o mercado de transportes, que é o mercado mais antigo do mundo, né, ou o índice Dow Jones de transporte, que é o mais antigo do mundo, estava indo na direção oposta. E que quando o transporte está numa velocidade mais baixa do que a produção, geralmente quando eles andam juntos, nós estamos numa economia, digamos, saudável. Quando o transporte está fraquejando, o mercado de transporte está fraquejando e o mercado de produção continua subindo, nós temos então uma produção maior do que a capacidade de transporte dessa produção, podendo antecipar, né? E historicamente falando, muitos traders muito antigos, traders que têm 80, 70, 60, 50 anos de idade, acabam utilizando bastante esse indicador do Dow Jones Transporter, e comparando com o S&P 500 para tentar antecipar movimentos de baixa. Só que movimentos lentos, né? Então, uma coisa que apareceu no gráfico lá em julho, está se refletindo somente agora, tá? É um enfraquecimento da economia. A gente sabe que os últimos 18 meses foram anormais, né? Os últimos, sei lá quantos meses, 18 meses, eu acho, eles foram anormais, por causa da injeção econômica, né? Aquela medida do quantitative easing, injeção infinita de dólar na economia. Só que isso aumenta muito o risco da inflação, e agora a inflação começou a ficar descontrolada, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e basicamente agora provavelmente o mercado vai mudar o ciclo, né? Vai mudar o ciclo do bull market que nós estávamos para o bear market, né? Então eu estava bem otimista, e olhando esses dados, então, a gente vai pegar agora os principais gráficos, né, macroeconômicos, né, que os grandes investidores macaco velho mesmo, e os investidores, os pesados, eles realmente utilizam essas métricas, né, que eu vou passar para vocês aí. Então, futuros do S&P 500, esse é um dos indicadores, né? A gente perdeu a média de 8 dele, fez uma barra um pouco feia, mas
de todos os gráficos, ele ainda está legal, ele ainda poderia mostrar uma recuperação, tá? Porque ele tocou na média 21 e ele está sustentando. Se ele perde a média 21, ele busca a média 56 e nesta zona aqui, né, na zona abaixo de 4.200, Alessio Rastani comenta que se a gente chegar nessa região, nós vamos confirmar o bear market. Por quê? Porque a gente ultrapassaria o fundo anterior. Então, o que acontece? A gente precisa ver nos próximos aí 15 dias, talvez até o dia 30 de dezembro, a gente tem que ver para onde esse gráfico, né, vai, né? E se ele vir buscar, né, fizer um pivô de baixa e começar a fazer topos descendentes, né? Ele perder esta média 21, ele vai vir buscar essa média 56. E o que que acontece se o S&P 500 busca essa média 56? E eu vou mostrar depois que o Bitcoin já buscou essa média, né? Isso mostra que o mercado vai entrar provavelmente em tendência de baixa. Geralmente ele começa a trazer o preço, o mercado começa a migrar do mercado altamente volátil e especulativo, e o mercado começa a buscar mais proteção em dólar, né? Começa a trocar por dólar. E aí, a gente vendo esse fenômeno acontecer, isso com certeza vai se refletir no mercado cripto, tá? Com certeza. O mercado cripto ele não se descolou em nenhum momento do mercado tradicional. Ele se descola no sentido de velocidade, porque ele é mais rápido, mais volátil. Eu brinco, né, que o mercado tradicional a B3 é o mercado do kart e a cripto é o mercado da Fórmula 1. E a Fórmula 1, né, para você evitar acidentes, você tem que frear mais rápido. Então, a gente tem, nesse sentido, uma possibilidade de um bear market vindo por aí. Por quê, tá, pessoal? Não é o S&P 500 em si que ainda preocupa, porque o S&P 500 ele ainda não perdeu nenhum fundo anterior, né? Ele não perdeu a estrutura de alta de longo prazo, né? Toda vez que ele vem toca a média 21, ele tende a voltar a se recuperar. Então, em algum momento, quando nós temos os crashes, né, ou quando nós temos as quedas, é quando a gente perde todas essas médias, quando a gente perde a média 21 principalmente. Mas enquanto ela consegue sustentar acima da média 21, nós temos o mercado bullish, mercado do bull market. Está ameaçando perder, e na segunda-feira ele pode perder realmente, ele pode vir buscar a média 56, se de fato o Federal Reserve antecipar para nós que vai ter aumento da taxa de juros no primeiro semestre do ano que vem. Então a gente pode ter a oportunidade de poder comprar vários ativos a valores muito mais baixos e muito desvalorizados, né? E muitos deles não vão retornar, e era isso que a gente estava falando na nossa live exclusiva ontem, né? Ontem na live exclusiva eu tinha comentado que eu estava saindo de todas as minhas posições de altcoins mais especulativas, que eu estava com umas 40 altcoins, acabei transformando várias delas em BTC, né, e o USDC ontem mesmo, e hoje de manhã eu também converti alguns Ethereums também em USDC. E basicamente eu quero me preparar, por quê? Porque para o meu setup, né, eu não sou dono da razão, não tenho bola de cristal, mas eu quero me preparar para que, caso aconteça esse crash, ele pode acontecer muito rápido, muito veloz, e eu quero ter a maior quantidade de capital possível para comprar fundo, né? Então nós temos o seguinte, nós temos a possibilidade do S&P 500 na semana que vem iniciar algum crash financeiro realmente. Por quê, pessoal? Porque o principal, tá? O gráfico mais antigo do mundo, que é o gráfico Dow Jones, o não industrial, o de transportes, tá? Esse aqui é o mais antigo do mundo. Ele fez uma sombra muito, assim, complicada e ele, no caso aqui, se você pegar as EMAs aqui, ó, ele também perdeu a EMA 8 aqui. Então ele está tentando, né? Todos esses índices estão tentando, o índice industrial também, tá? Olha só, perdeu já o índice Dow Jones Industrial, que é um dos mais importantes, ele perdeu a média 21 e perdeu a média de 8, tá? E ele está arriscando perder esse suporte. E se ele perder esse suporte, nós vamos entrar oficialmente em bear market. Então, ainda não posso afirmar que nós estamos em bear market, mas nós estamos muito próximos de adentrar no bear market, né? E se ele perder essa região, tá? Se ele perder esse suporte, né? A gente vai ver o Dow Jones de transportes também, o índice Dow Jones de transportes também perdendo essa média 21 aqui, tá? Indicando que eles vêm para buscar a média 56, tá? Então,
buscando a média de 56, geralmente é um bear market. Geralmente ele entra em bear market, tá? Todos os mercados, na verdade, tá? Mercado de ações, todos os mercados voláteis e especulativos, altamente especulativos, eles acabam buscando essa média 21. E o Bitcoin pode estar antecipando esse movimento, né? Porque o Bitcoin não poderia ter perdido essa região, na minha opinião. Tá? Na minha humilde opinião, o mercado cripto está tentando antecipar esse problema do aumento da taxa de juros que vai ser anunciado no dia 14 e dia 15 de dezembro, tá? E aí nós temos a média 21 sendo perdida, tá? E se mantendo abaixo dela. Isso para mim é um problema, porque para o meu setup, eu já vendo geralmente nesse pivô de baixo abaixo da média 8, né? Geralmente é o que eu faço, eu já vendo nisso. Nessa vez eu não vendi. Dessa vez eu esperei, paguei para ver como ia fazer o fechamento do semanal. Não esperava de nenhuma forma ele arrebentar para baixo no sábado. Eu esperava que isso poderia acontecer, por exemplo, numa segunda-feira, né, no início de uma semana, mas ele estourou isso no sábado. Talvez o mercado cripto, talvez o comportamento do mercado cripto seja de que ele esteja tentando se antecipar aquilo que pode acontecer com o S&P 500, com o Dow Jones Transportation e assim por diante. Então nós temos possivelmente uma antecipação. Quando ele perde a média 21, pessoal, olha só que interessante, né? A mesma média semanal, eu vou usar para todos esses ativos, olha onde é que ele foi buscar. Exatamente a média 56, né? Então, exatamente na média 56. Quando ele chega nesse ponto, né? Em algum momento aqui nós vamos ter uma barra de inversão aqui. E aí, o que é o normal? É recuperação em V? Somente se o S&P 500, o Dow Jones e assim por diante se recuperar rapidamente, né? Então, se o S&P 500 se recuperar, se acontecer alguma informação em que não vão elevar a taxa de juros e vão, pelo contrário, continuar com o estímulo financeiro, continuar com o estímulo de aumento de dólares, injeção de dólares na economia global, a gente tem uma recuperação em V. Caso contrário, o mais normal é o preço testar a média 21 novamente e rejeitar a média 21 novamente, né? Fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? Iniciando então o bear market, né? E basicamente agora nós temos a maior probabilidade, nós estamos falando de probabilidade, jamais certeza, a maior probabilidade é que o mercado volte para a média 21, teste ela como resistência e rejeite ela e inicie o bear market junto com todo o mercado. Então, por isso que nós vamos ter que, assim como eu comentei na live exclusiva ontem, né, nós vamos ter que, no final agora, nesse ciclo, nesse período de dezembro para janeiro, que é um período muito delicado, que geralmente é períodos de alteração de ciclo econômico, a gente vai ter que sempre acompanhar vários gráficos juntos, não um gráfico isoladamente, né? Então, gráficos que a gente precisa acompanhar, o gráfico do S&P 500, Dow Jones Industrial e o Dow Jones Transportation, tá? Esses são os três gráficos que, se eles fizerem o mesmo desenho, vai ser bem complicado, né? Então, por enquanto, o único que tá acompanhando o BTC é o índice Dow Jones, tá? O Industrial. Agora, se a gente perder o de transportes, pode ter realmente o início do bear market, né? E falta também o S&P 500, né? Já deixo de antemão aqui, ó, que esse gráfico ele só vai se mexer amanhã às 19 horas, né? Domingo, 19 horas. A gente tem que ver como é que vai ser a abertura desse gráfico. Mas ele tá bem feio, né? Ele já teve uma barra que perdeu aqui. Acho que perdeu ou conseguiu segurar. Não, mas perdeu aqui temporariamente a retração de Fibonacci 618. Ele fechou abaixo da 618 da última barra. Geralmente ela antecipa o movimento de continuidade de baixa. Então, pode acontecer realmente dele iniciar em baixa amanhã, né, às 19 horas. Porque ele já perdeu a retração da Fibo, da barra anterior, que poderia trazer o índice, o futuros do 500 para cima, voltando para cima da média de 8, apontando tendência de alta, né? Então agora é o momento de
provavelmente, se a gente pegar um bear market, é um momento em que, se você estiver se expondo demais no mercado volátil, você vai reduzir o seu patrimônio, né? Ele vai começar a diminuir o valor do seu patrimônio, e por isso, nessa situação, acho extremamente arriscado ficar exposto em altcoins, né? O Bitcoin, ele também cai junto com as altcoins, mas ele vai cair numa velocidade menor do que várias altcoins. Muitas altcoins podem perder o valor e não voltar nunca mais. Essa é a verdade, tá? Então não sabemos quais altcoins vão conseguir sobreviver, quais vão conseguir se manter. Mesmo com todo o hype do metaverso, provavelmente várias delas vão ir para o próximo do pó, né? Para o valor muito baixo.